Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa conferência. Hoje vamos falar sobre o quê? Qual o tema de hoje? Qual a melhor sugestão? Nós temos a liberdade pública, mídias sociais, como disseram. O que nós vamos... qual o tema de hoje? O que seria nas conferências? Já tivemos vários, como houve outras sugestões, então vamos obedecer a melhor forma para que vocês se sintam à vontade de escolher um tema que venha a agradar a todos. Então, a sugestão é um tema que já foi até publicado uma vez, mas como pediram para repetir, a gente vai dar uma pincelada nele de leve. Vamos falar sobre como é o ano de eleição, o que me pediram que falasse mais sobre as liberdades e a democracia nas eleições. Se eu não me engano, esse tema já foi até debatido em nossa conferência, mas como estão pedindo, e vamos lá. E vamos começar assim, olha, a liberdade de expressão e o governo exercido dentro da lei é anterior à democracia. E tudo bem, mas o que precisamos é ter mecanismo ético e cultural de liberdade de expressão dentro da lei, que assegure ao cidadão o direito de emitir livremente suas opiniões, questionando os poderes, as autoridades, pondo em dúvida a sua conduta e tendo o Estado o garantidor desse direito de liberdade de expressão, que é um direito seu, cidadão. Isto também está expresso na maior democracia. Nos Estados Unidos nós vamos encontrar isso na primeira emenda, que é uma das mais importantes que temos, na emenda na Constituição norte-americana. Mas há uma confusão entre liberdade de expressão e democracia. O Brasil, por exemplo, é um país livre, não apenas no direito das pessoas votar e ser votado. O Brasil é um país livre no direito de dizer o que quiser, questionar quem quer que seja, as autoridades, amparado pelo Estado e tendo dentro do ordenamento jurídico constitucional, que dá a todos os mesmos direitos e que ninguém está acima da lei, ninguém está acima da Constituição, nem mesmo as autoridades. Bom, vamos em frente. Os detentores do poder, veja só, os detentores do poder sempre abusarão do poder. Isso é histórico. Isso é um fato. Sem uma cultura, porque sem uma cultura de tolerância às críticas aos órgãos do governo e dos poderes, será sempre considerado para os poderosos, para as autoridades, vem sempre como um abuso. E esse abuso, eles vão tentar persegui-lo para o que eles chamam de abuso de poder, abuso de liberdade de expressão. Bom, ameaça à democracia. Quando eles consideram isso, eles vão considerar sempre uma ameaça à democracia, aquele que não venha lhe agradar. O chamado ataque às instituições, que se mais vê aí, e principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, aqueles que têm o direito, que têm o dever e a obrigação de assegurar as liberdades públicas, a liberdade de expressão, de dizer o que quiser, dizer e falar o que quiser. Não passam. Bom, então, esses não sei. Agora, esses ataques às instituições, eles consideram isso não passa de bravatas. Embora muitos da imprensa, jornalistas, dirigentes públicos de empresa, o poder judicial vem chamando uma simples opinião
de ataque às instituições. Uma simples crítica, como direito de expressão, o direito de expressão e de criticar os poderes e questioná-los. Não é só criticar os poderes, nós temos que questionar os poderes e as autoridades. É um dever seu. É um dever seu, é um direito de todos, está expresso na Constituição, na lei fundamental do país. Isso é um direito de todo cidadão, de questionar os poderes, questionar os poderosos e pôr em dúvida suas atitudes como autoridade. Agora, veja só, a liberdade de expressão nada mais é que a qualidade da nossa sociedade política. Pense bem, não vamos restringir a liberdade de expressão e pensamento livre para salvar a democracia. Isso aí não há como dizer. A democracia tem que resistir tudo isso, senão não é uma democracia. Agora, a liberdade não foi criada pela democracia. Veja só, a liberdade, pessoal, não foi criada pela democracia e nem está a serviço da democracia. A democracia é que deve estar a serviço da liberdade. Então, agora, se vamos restringir as liberdades para resguardar ou conservar ou manter a democracia, é colocar, como na linguagem popular, colocar o carro à frente dos bois. Isso é perigoso para o país. Isso não é bom. Se nós temos liberdade e vamos lutar por ela. Agora, muitos defensores da democracia, defensores, não defensores, se contradizem quando pedem para calar os dissidentes contrários aos seus pensamentos, como parar de atacar as instituições, atos antidemocráticos, discurso de ódio, numa visão restrita de respeito aos outros, combater as mentiras criadas para ofender os outros, as chamadas essas fake news, que nada mais é do que são mentiras, e muitas delas não são mentiras, são verdade, mas são travestidas de mentiras, como muitas mentiras são travestidas de verdade. Assim, restringindo as liberdades para salvar a democracia, veja só, se vamos restringir as liberdades para salvar a democracia, não é a melhor forma, não é uma forma correta. Liberdade e democracias deve andar em harmonia. Isso e porque restringir as liberdades, depois de restringir as liberdades para salvar a democracia, é como se você matar o paciente para depois aplicar o remédio, a vacina, seja lá o que for. Isso não é correto. Isso é matar o paciente para depois aplicar o remédio no defunto. Isso não funciona assim. A liberdade e democracia devem andar juntas. Não há como restringir a liberdade e para salvar a democracia, porque sem liberdade não há democracia e sem democracia também não há liberdade. Então, aí é o que está, que toda liberdade tem um fundo de verdade e um fundo de mentira. Às vezes aumentar ou não aumentar, eu prefiro aumentar do que restringir as liberdades. Era isso que eu tenho que dizer. E para vocês, meus amigos, eu quero deixar um muito obrigado. Boa noite.